Salve, salve, rapaziada! Felipe do Mestrado Cripto aqui. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito dos 4 principais erros que podem quebrar a sua banca no mercado futuro de criptoativos. Se você comete algum desses erros ou tem algum tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários também, deixa o seu like e se inscreva. Então, bora para o vídeo, rapaziada. O primeiro erro e mais comum e que pode atrapalhar muito no seu desenvolvimento dentro desse mercado é não conhecer as ferramentas de uso e a diferença entre o mercado spot para o mercado futuros. Existe uma grande diferença e a pegadinha para os iniciantes está exatamente aqui. Não saber identificar qual ferramenta utilizar ou de qual forma utilizar, tá? Entender a diferença entre margem cruzada e margem isolada, entender sobre a alavancagem, entender as ferramentas de cima. Então, se você não entende, se você não sabe quais são as ferramentas que eu estou falando, a diferença entre short e long também e outras coisas, tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card do vídeo que você pode entrar e assistir. Lá eu falo sobre todas essas ferramentas e a diferença entre cada uma. Imagina que um médico está com um paciente na sala de cirurgia precisando de uma cirurgia urgente que só aquele médico pode fazer. Então ele está lá com a vida do paciente em suas mãos e está lá, com toda a responsabilidade do mundo. A gente está fazendo uma alusão com a operação e o mercado futuro, tá? Então imagina que na hora H, na hora de executar a cirurgia no paciente, ele não saiba utilizar as ferramentas. Ele vai utilizar uma ferramenta para fazer uma coisa e, na verdade, ele está fazendo outra, colocando em risco a vida do paciente. E, no caso, o paciente, a nossa banca, o nosso dinheiro, a gente tem que proteger ela, a gente tem que se aprofundar, não somente no básico, que são as ferramentas, mas também com outras coisas que eu vou falar a seguir. O segundo erro que eu vou falar agora é a respeito da alavancagem. A alavancagem ela pode te ajudar muito ou te atrapalhar demais. Sempre 8 ou 80. Se você não tem ela como amiga, ela sempre vai te atrapalhar. Então, você tem que saber ter o gerenciamento a respeito da alavancagem, ver quais são os riscos que você vai ter na operação que você vai entrar, na moeda que você vai querer fazer a sua operação. A gente já está falando do mercado de criptoativos, que já é volátil por natureza. Então, se você aumentar a sua exposição, entre aspas, pegar dinheiro emprestado para fazer uma operação alavancada, em um mercado que já é alavancado, que tem bastante movimentação, grandes movimentações durante o dia, então isso vai fazer com que você tenha mais riscos também. E esses riscos não calculados de uma forma correta podem te atrapalhar demais. Cada operação ela vai te oferecer uma possibilidade de alavancagem. Tudo depende da sua estratégia operacional. Isso vai depender de como você está olhando o gráfico, como estão sendo passadas as informações que você precisa, através de indicadores, através da movimentação do preço e outros fatores também. Então, no caso, hoje, na data que eu vou postar esse vídeo, a gente está passando por um momento de guerra. Tá? Então, fatores externos que atrapalham o mercado. Nesse caso, como a gente teve uma grande adoção lá dos dois países envolvidos, a gente teve um grande volume entrando dentro do mercado. Um fator externo mudando o gráfico. Então, a gente tem que estar preparado para esses fatores. Entender que o preço ele segue padrões. A gente tem que saber identificar isso. A alavancagem ela vai te dar uma oportunidade ou não de você fazer uma operação mais arriscada ou menos arriscada. Entenda, alavancagem, quanto maior a alavancagem, maior o risco da sua operação. Então, por isso, você tem que ter ela como uma amiga para não ter problemas com a sua banca. Beleza? O terceiro erro mais comum entre os iniciantes afobados é a falta de gestão de risco. A gestão de risco ela é composta por 3 tipos de gestão. A gestão de carteira, a gestão de capital e a gestão da mente. A gente tem que entender que a mente é o que vai comandar todas as nossas ações dentro do gráfico. Toda a nossa tomada de decisão vai passar pela nossa cabeça. Então, não adianta a gente ter uma leitura de gráfico muito boa se nossa mente, nosso comportamento não vai esperar a operação andar. A gente tem que entender que a nossa mente ela vai ser determinante para o nosso processo de aprendizado e também de tomada de decisão e outros fatores. Então, a mente ela tem que estar blindada, principalmente no mercado futuro, que é o mercado mais volátil ainda. Você vê toda aquela variação e às vezes se você está alavancado de uma forma errada, se você está na operação arriscada, sem a gestão de risco, o seu mental já era, porque você vai ficar afobado na frente do computador, olhando, torcendo para o gráfico subir ou para o gráfico descer, e no caso, você pode ter uma perda muito grande dentro da sua banca de futuros. Então, a gestão da mente é muito importante. Fazendo um comparativo, 90% mente e 10% técnica, tá? A gente tem que ter uma mente muito forte para um mercado tão volátil. Quanto mais volátil a gente está, quanto mais volátil o mercado é,
mais vai exigir da nossa mente e do nosso comportamento. A segunda coisa que a gente tem que se atentar é a gestão de carteira. Dividir a porcentagem correta para o mercado futuros. Quanto mais arriscado o mercado que a gente se encontra, a porcentagem deve ser menor, para não comprometer o nosso total da nossa carteira. Então, vamos colocar um exemplo aí, colocar entre 1% e 2%. Por exemplo, isso aqui é o que eu faço, tá? É a minha gestão de carteira. Eu coloco entre 1% e 2% do meu capital total de carteira no mercado de criptoativos. Não, no mercado futuros, desculpa. Então, é isso que acontece. Tem que ter a divisão correta. Por quê? Por se tratar de alavancagem, por se tratar já de um mercado volátil, com a alavancagem, o nosso risco fica muito grande. Então, caso a gente coloque uma porcentagem errada do total capital que a gente tem, a gente pode ter uma perda muito grande. Então, tomar cuidado com essas tomadas de decisões. Separação da carteira tem que ser correta. E o terceiro tipo de gestão é a gestão de capital. E o que seria essa gestão de capital? Vamos olhar de forma individual para as operações, day trade, swing trade, scalp, position trade. Cada uma vai oferecer um tipo de risco para a gente, tá? Dependendo da operação que você está fazendo, dependendo das informações que você tem do gráfico, você pode estar correndo entre risco 1 e risco 5, por exemplo, tá? Só para a gente fazer uma tabela de comparação aqui. Então, vamos supor que você está numa operação de risco 5, você tem que colocar uma porcentagem menor de capital do seu mercado futuros, da sua banca de mercado futuros dentro dessa operação. E no caso, se você está numa operação de risco 1, você tem que colocar uma porcentagem, você tem a possibilidade de colocar uma porcentagem maior dentro dessa operação, correndo menos risco. Então, você fazer a gestão correta de capital, dividir as entradas conforme o risco que você corre em cada operação, isso vai te ajudar muito. Então, você unindo esses 3 tipos de gestão, a gestão de capital, gestão de carteira e gestão da mente, com certeza a gente vai ter uma gestão de risco afiadíssima dentro desse mercado. E você não vai correr tantos riscos quanto que você correria, tá? Caso você não tivesse esse tipo, você não tivesse fazendo esse tipo de besteira, né? Quarto e último erro é o erro de você ser muito ganancioso. Tenha isso em mente, não seja ganancioso, não caia no conto da sereia. Muita gente vende sonho na internet, acaba puxando as pessoas, mostrando mais 10 mil, mais 20 mil dólares, por aí vai. Beleza, tem gente que ganha isso realmente, tá? Eu não estou desmerecendo todos. Só que eles não mostram as pessoas que perdem também, não mostram o quanto que ele levou de prejuízo também, tá? Só mostra os ganhos. E as pessoas que estão iniciando acabam sendo pegas por aí. É tipo uma isca, tá? Então não caia nessa, não, tá? Você tenha consciência do quanto que você vai colocar e qual o risco que você está correndo na operação. Você, na operação não, né? De estar exposto nesse mercado futuros, tá? Então, se você não tem consciência do risco que você está correndo, então isso já pode ser um fator que pode te atrapalhar muito, tá? Então, todas as coisas que eu falei anteriormente, todos os erros que podem ser cometidos, que podem ser evitados também por você, tá? Deixe de fazer isso e tenha consciência do risco que você está correndo. Não estou falando que é misericórdia, não. Estou falando só para você ter consciência, tá? Fazer a gestão de carteira, fazer a gestão de capital, ter a mente boa, tá? E não cometer os outros erros, meus amigos. Então, muito obrigado pela sua presença. Tamo junto. Tenha uma ótima semana. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, deixa suas dúvidas no comentário. E tamo junto. Um abraço, valeu!